Nós temos um prefeito no Rio de Janeiro, senhor Marcelo Crivella. Eu votei nesse prefeito, mas eu vou estar falando aqui algumas coisas que não me saem da cabeça. O prefeito Marcelo Crivella é um pastor licenciado. Eu nunca vi isso na minha vida. É tipo assim, você dizer assim, dá licença, senhor, eu fui chamado, né, para ser pastor da sua igreja, mas dá licença que agora eu vou ser prefeito. Ou seja, eu não posso ser um pastor prefeito? Por que eu tenho que pedir? Por que eu tenho que ter licença para me poder assumir a prefeitura? Não existe isso. Aonde nós vamos, nós temos que levar o Evangelho de Cristo. Esse é, esse é o meu modo de ver as coisas. Eu não posso estar na prefeitura sendo um pastor que não existe essa questão de licença, porque não se dá para pedir licença a Deus. Eu não posso deixar de ser um pastor na prefeitura. Mas o que eu não posso é confundir uma coisa com a outra. Não é porque eu tenho minhas convicções do Evangelho que eu vou administrar a prefeitura de um Estado laico da maneira com que me convém e não da maneira como a Constituição diz que eu devo seguir. Essas pessoas confundem muitas coisas. Mas vamos lá a certas representações. O Marcelo Crivella, ele é representado pela Rede Record. E o que é a Rede Record? A Rede Record, conseguida pela manipulação do Edir Macedo junto com Collor, ao qual ele ajudou a eleger por meio do seu rebanho, né? Ela continua sendo aquilo que ela não nasceu para ser. Porque, segundo um cantor, que eu esqueci o nome, que doou, Renato Suede, que doou os direitos autorais da sua música, acreditando que a emissora Record seria uma emissora totalmente, exclusivamente para a obra de Deus. A emissora Record, ela, no que diz respeito à obra de Deus, ela está reprovada, porque Deus não aceita coisa suja, maculada, mistura de coisas de Deus com o pecado. Ela poderia ser uma emissora que pregasse coisas saudáveis, que passassem programações saudáveis, programações filtradas por alguém que tem uma estrutura cristã. Aí sim ela representava Deus. Então, só para você ter ideia de quem representa Marcelo Crivella, o vínculo entre Edir Macedo, seu parente, a emissora Record e ele como prefeito. Quando um homem de Deus, de verdade, lidar com as pessoas comuns, primeiro precisa haver a compreensão de que você é cristão e ela não é cristã. E Jesus nunca desrespeitou as pessoas por elas não serem cristãs. Então, se eu sou prefeito, o que eu deveria estar fazendo? Representando da melhor forma possível o Evangelho de Cristo. Mas não é representar o Evangelho de Cristo para os cristãos, é representar o Evangelho de Cristo para o mundo. Mostrar para a humanidade como que um cristão pensa, o que ele deseja, é perfumar o ambiente com Cristo. Por isso que está escrito que nada se conquista por força nem por violência. Essa questão de brigar contra a ideologia de gênero, essas coisas todas, não é uma característica evangélica. Não é. E alguns evangélicos pensam. Por quê? Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É no púlpito que ganha-se almas. É na pregação da palavra que se ganha almas. Não confrontando com as forças do seu pensamento cristão. É pregando o amor de Cristo. É pregando a palavra.
porque tem que haver aceitação daquela pessoa ao reino de Deus. Se houver uma admiração, ou seja, se houver bondade no homem de Deus, se houver consideração, se houver domínio próprio, se houver temperança, mansidão, longanimidade, se vier os tributos do Espírito Santo e uma consciência sadia, né? Aquela consciência que sabe a maneira de agir, sabe como conduzir, certamente você vai conseguir muito mais do que todo esse escárnio, né? O Marcelo Crivella, ele pode ser um homem de boa vontade, sim, não duvido da boa vontade, só que está envolvido com pessoas que têm muitos conchavos, que precisam de conchavos. E o homem de Deus não vive dessa forma. Ele não foi feito para viver no meio de conchavos. Ou seja, eu vou fazer coisas para os interesses da igreja. Não posso viver no meio evangélico, porque isso é hipocrisia. O Edir Macedo, ele faz isso. Ele usa a igreja de Cristo, para poder conduzi-la aos seus interesses pessoais. Você pode ver que o que o Edir Macedo fala é lei para a igreja. Eu apoio o Bolsonaro. Daqui a pouco ele diz, eu apoio Hitler. As pessoas seguem. Elas deviam estar seguindo Jesus Cristo. Elas deviam estar sendo respeitadas no seu direito de voto, porque qualquer líder espiritual de Jesus, ele jamais diria, eu apoio esse aqui, vocês têm que votar nesse daqui. Não, ela diria os atributos, assumiria a responsabilidade pelo que ela está dizendo e as considerações acerca de uma pessoa. E depois, se a coisa desandasse, tinha que mostrar que arrependimento. Mas como você vai ver na vida dessas pessoas o bem se elas sempre plantaram a hipocrisia? Não se colhe figos de abrolhos, uma árvore boa não dá maus frutos, nem uma árvore mal dá bons frutos. Um rio não pode ter dois tipos de água, disse Jesus. É pelos frutos, ou tem água doce ou amarga. Os dois ao mesmo tempo não tem. Então nós vemos uma representação hipócrita da vida cristã. Nunca representou o Evangelho, agora vai representar. Que moral tem para apoiar político? Apoiou o Collor sofreu um impeachment, não houve arrependimento, não houve pedido de desculpa, não houve reconhecimento. Agora apoia Bolsonaro, continua a mesma porcaria, não há nenhuma mudança e tem um montão de gente acreditando que um homem é de Deus. O homem usa o texto bíblico, e conhecereis a verdade vos libertará. Só que esse texto, para ele, é as mentiras do PT. Ele pegou um texto bíblico e usou como se fosse a verdade dele contra as mentiras do PT. E esse texto representa Jesus Cristo. E conhecereis a Jesus Cristo, e ele vos libertará. Ele é a verdade. Então, aí você vê o cara deturpando a Bíblia e vocês ainda abraçam isso. Vocês são muito ridículos, muito tolos em acreditar nisso. O cara está pegando o evangelho de vocês, a Bíblia que vocês leem todo dia, está usando fora do contexto e vocês batem palmas, chamam de mito. É muita estupidez. Não dá pra gente, cristão, aceitar isso, cara. Não dá e ficar quieto. Não dá porque é ridículo demais. Não há, eu sempre falo, eu não tenho trabalho nenhum para confrontar o evangelho da Igreja Universal. Não tenho trabalho nenhum, graças a Deus. Eles são burros. Não os irmãos da igreja, tá? Os líderes, eles não têm a palavra. O que eles podem contra a verdade? Eles não têm. Se vocês cristãos não conseguem combater uma heresia tão fraca como essa, tão mentirosa, como vocês vão combater pessoas que se levantam com sabedoria? Por exemplo, o Silas Malafaia tem muito conhecimento bíblico. O Valdomiro tem muito conhecimento bíblico. E isso que é o pior. Porque o cara, ele conhece a palavra de Deus, deturpa
E ele tem o prestígio de conhecer a palavra porque o cara nasce no berço evangélico. Esses são os mais difíceis. Agora, quanto a esses outros que não têm palavra nenhuma para dar, né? São cegos que guiam outros cegos, caem ambos nos buracos, passam a vida toda no charlatanismo e são recebidos como homens de Deus. Enquanto você vê o mundo escarnecendo, sinceramente, não tem como o mundo escarnecer tanto de uma obra quando ela é de Deus. Não tem, cara. Não tem a esse nível e essa quantidade de anos. É mais fácil um homem de Deus converter as pessoas com tudo puro. Você chega na igreja do cara, não tem pedição de dinheiro. Não tem gente rodando igual um miserável, pulando. É tudo na ordem e na decência. A pregação não tem o intuito de manipular as pessoas. Nas eleições, elas não se unem, esses pastores não fazem campanha dentro da igreja e não se unem às autoridades. Eles podem dar a sua opinião acerca de um político, mas eles não ganham nada em troca por isso e não estão fazendo nenhuma coisa por interesse. Eles apenas estão redarguindo, corrigindo e repreendendo o rebanho, para poder dizer que eles seguem no reto caminho. Agora, se você é homem de Deus, não consegue discernir quem é de Deus, quem é do bem e quem é do mal, você está muito perdido. Você está muito perdido, você não tem noção. Porque você tem uma Bíblia que te revela as verdades, uma Bíblia que te dá sensibilidade, e você tem um Espírito Santo que te guia em toda a verdade, e você, igreja, não consegue ver o que é um mito e diferenciar o mito de um vomito. É um absurdo. Então, essa história de ser pastor licenciado, senhor Crivella, isso não existe. Ou você é pastor ou você não é pastor. Se quem te consagrou ao Bispo Macedo, você não é pastor. A não ser que Deus tenha te chamado, porque o Bispo Macedo não é pastor. Ele era obreiro do R.R. Soares, que ungiu o Bispo Macedo a pastor. E o cara que unge o Bispo Macedo a pastor, ele sabe menos da Bíblia do que um analfabeto. Porque ele não tem atributos de homem de Deus. Ele não segue os ensinamentos da Bíblia. Ele é avarento. Ele é fraudulento. A igreja dele ensina a mentira, inverte os valores espirituais. Tem pastores com posse de drogas dentro da igreja, dizendo que supostamente cura as pessoas. Elas poderiam ter, sabe, sinceramente, você acha que se fosse verdade, precisaria do pastor ter cocaína e maconha para comprovar? Lembre que Jesus, quando curava as pessoas, ele mandava as pessoas embora e diz, não diz a ninguém. Sabe por quê? Porque Jesus não gostava de ser perturbado por motivos interesseiros. Eles não queriam que as pessoas viessem até ele somente para ser curado. Não foi para isso que Jesus morreu. Ele morreu para vencer o pecado. Ele morreu para poder trazer o Espírito Santo para a sua vida, para poder trazer a vida eterna e te conduzir. Ele não morreu para você apenas ser curado. Quantos anos você vai sofrer aqui? 80, 100? Não tem como comparar com a glória que há de vir. Não tem como comparar. Não estou dizendo aqui que você não pode requerer sua cura, assim, buscar pela sua cura. Não estou dizendo isso. Não é exigir de Deus, não. Que isso não existe, que Deus é soberano e ele não rompe com a sua soberania. Tem que aprender a respeitar as coisas de Deus. No quesito fé, tudo é possível que crer. Se você disser uma montanha, ergue-te, lança-te no mar e não há duvidar no seu coração, acontece, mas você tem que cultivar a fé para que chegue a esse nível de confiança. E as pessoas não cultivam fé nenhuma, aí chega lá, não está escrito aqui, vai acontecer. Deus, se você não fizer, você é um mentiroso. Se um filho desse fala isso comigo, ele perde o dente da boca. Você tem que fazer, pai, você tem que comprar o presente de nada. Se você não comprar, você é um maldito mentiroso. Brincadeira. Mas só para você ter uma ideia de como é o homem afrontando a Deus. Então, se o cara não consegue representar o evangelho,
Se as pessoas olham assim, cara, e vê, pô, cara, tá tudo errado. Como que pode isso, gente? Se você tem o Espírito Santo, você está muito à frente. A sua consciência está muito mais saudável. O seu sentimento de amor pelo próximo, diz a Bíblia, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. É muito mais sensível do que qualquer político sujo e do que qualquer político bom. Porque você tem a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você tem um Espírito Santo que ele não tem conchavos, ele não deixa o teu coração ficar preso à amizade. Eu tenho muitos amigos na internet que às vezes eu concordo muito com o que eles dizem sobre política. Eu compartilho. Mas tem horas que o cara vai e fala uma coisa sobre religião que não tem nada a ver com o evangelho, eu vou lá nele, peraí, isso aqui está mal explicado. Nessa questão aqui, nós não estamos concordando. Isso, sabe o que se chama isso? Mente saudável. Você não tem medo de desafiar, por mais que você conheça, que você goste, que seja amigo, mexeu em um ponto que você sabe que você tem razão, que você está coberto de razão, e você precisa mostrar para ele que está errado. Esses dias mesmo o cara postou lá, como é que pode Deus? O Deus gera o Jesus, que é ele mesmo, que nasce de uma mulher, que depois morre por ele mesmo. É tudo bagunçado, né? As pessoas tentam, elas não... Eu fui lá, expliquei bem explicadinho para ele, ó. Jesus e Deus não são a mesma pessoa. Ele tem as características de Deus. Mas ele estaria mentindo se ele disse: o Pai que está no céu é maior do que eu. Em toda a Bíblia se diferencia Jesus de Deus. Não na sua essência, mas de pessoas distintas, que têm as mesmas características de eternidade, de amor, de bondade, porque filho de peixe é peixinho, né? Então Jesus tem todos os atributos do Pai, mas ele não é o soberano. Ele roga ao Pai, ele pede ao Pai: Senhor, eu sei que eu podia todas as coisas, mas eu te peço para que eles saibam, não porque eu estou duvidando. Ele pede pelo Lázaro, pela ressurreição de Lázaro. Então, Pai, graças te dou. Jesus disse: tudo que pedis ao Filho, o Pai vos concederá, tudo que pedir em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Né? E aí diz: Maria é casada, a mulher casada, Deus vem, interfere na vida dela e acabou o casamento. Não é assim, Deus não é dessa forma. Em Mateus 1,25 diz: não a conheceu, José não a conheceu, não teve relações, até que deu à luz ao filho primogênito. Se fosse único, seria unigênito. Então, o primeiro filho era o da promessa. Era Jesus Cristo, semeado pelo Espírito Santo, profetizado na Bíblia que a Virgem daria à luz, tudo de conformidade com as Escrituras. Não tem como deturpar isso. Então, nós entramos, e tem que ter essa simplicidade, porque às vezes o cara vê: poxa, esse cara entende política, esse cara fala saudavelmente, esse cara explica direito. Ele tem que reconhecer o erro dele. Aí falta humildade da outra parte. Mas não me cabe dizer: não, você tem que aceitar isso tudo aí. Não. A minha parte é fazer o quê? Mostrar o caminho. Mostrar que não é bem assim, que ele está se precipitando, ou até mesmo sendo infiel às suas próprias postagens. Porque muitas vezes a pessoa, para denegrir, ela coloca tudo bagunçado ali mesmo, de propósito, mas aí o Espírito Santo vem: opa, vem cá, seu coração, você não pode ser insincero com você mesmo, né? E ali é um reconhecimento, às vezes um respeito, às vezes não, mas não importa. O importante é que se esclarece as coisas. Então, o Marcelo Crivella, que tinha dito há mais de quase um ano que as contas da prefeitura estariam tudo bem, né? Nós não sabemos como a prefeitura foi entregue. Nós sabemos que Eduardo Paes fez um monte de nave do conhecimento e que a prefeitura teria que depois pagar os aluguéis de tudo isso daí, né? As prestações, porque todo governo faz isso. Não quer deixar com que o outro governante
faça alguma coisa para brilhar. É uma estratégia de partido, né? É muita sujeira na política. Nós temos que ser mais conscientes. Nós não estamos podendo mais desperdiçar votos, né? Nós temos que olhar para uma pessoa e ver realmente esse aqui, incontestavelmente, é um mito. Esse daqui tem 80 a 90% de aprovação da população. Tirando, apesar que no Brasil, se você tirar os loucos, os lunáticos e os retardados, vai ficar só uns 40 ou 30% mesmo. É porque tem gente que é o cúmulo da loucura. Esses dias eu estava conversando com um rapaz da igreja. Eu falei assim: você votou no Bolsonaro? Votei. Então você votou também no Bispo Macedo, né? Não, isso daí eu não gosto não. Eu falei: mas eles são tão amiguinhos. Você quer saber em quem você deve votar? É só ver quem o Bispo Macedo está apoiando. Aí você vai lá e sabe que aquele ali você não pode votar. É interessante. O governo, um cara, o Carlos Alberto de Nóbrega, como eu falei nas outras pregações, um cara que viveu na época da ditadura, sofreu as coisas da ditadura, viu pessoas sofrendo, sendo homenageado por um cara que diz que não houve ditadura. Meu irmão, engole a sua homenagem. Eu não aceito. Eu não aceitava. Ligou para mim: David, você aceita ser homenageado como figura, como personalidade da comédia pelas suas mãos sujas, imundas e medíocre, hipócrita? Não. Porque nossa maneira de viver é totalmente diferente. Não posso aceitar. Não posso aceitar. Vocês bravejam que o cara, o Ustra, que foi o horror da ditadura, é um herói. E as minhas convicções de vida, não é minhas convicções políticas mais, é aquilo que eu vivi, aquilo que eu vi, aquilo que eu senti, me dizem que ele não é um herói. Então você não tem o direito, você não tem a condição de me homenagear. Eu queria ver se fosse o Jô Soares, cara. Eu acho que o Jô Soares, eu acho que eles devem ter tentado fazer homenagem ao Jô Soares, eu dou minha cara a tapa se não. Porque o Jô Soares é um cara muito prestigiado e querido. E muito consciente em certas coisas. Né? O que nos resta, gente, é o que nós vemos aí. Mídia manipulada, né? Aí você vai falar uma coisa dessa: mas você quer que volte o PT? Não tem nada a ver, ninguém está falando de PT aqui. Se vocês querem prender o Lula, pelo menos achem prova contra o cara. E prendam. Não essa manipulação suja aí que teve. Se ele merece estar preso, ninguém está dizendo que ele não deve ser. Mas o que não pode é a OAB fingir que não enxerga, né? A Justiça Internacional já mandou soltar o cara. Sabe por quê? Porque de fora é muito mais fácil entender que dentro do país pode ter conchavos. Você tem vários juristas. Você sabe o que é jurista? Jurista é o cara que ensina os advogados sobre legislação, sobre leis, sobre tudo. Mas só que aqui no Brasil tem juristas imundos. Imundos. Esses caras tinham que ser presos. Porque eles conseguem defender o indefensável. Mas vindo de um país onde tem uma penca de advogado que rouba os seus clientes, que abrem contas falsas, que bota valores ilusórios ali para enganar as pessoas, principalmente os idosos. Um país onde as pessoas te ligam e dizem que você está devendo e vai te mandar uma fatura por e-mail. Pessoas maquiavélicas, pessoas estudadas, pessoas que entendem de lei, lascando todo mundo. Do que você pode esperar de um país assim? Que a Constituição é cuspida e escarrada todos os dias. O que se espera? Um país em que já teve um histórico horrível de matança, né? Uma história horrível de sofrimento. Um país que faz guerra em meio a pessoas inocentes e nunca se resolve o problema das drogas e das armas. Parecem até que são psicopatas que querem realmente assassinar a população. Eles não conseguem, eles são tão alucinados nessa questão de resolver. Resolve-se com educação, com o verdadeiro, as verdades eles não querem fazer.
transformar a política, a corrupção em crime hediondo. Por quê? Porque o cara rouba e continua trabalhando. Isso é certo? Vai você roubar na sua empresa para ver se você continua trabalhando. Mas para o pobre a lei funciona, para o rico não. Porque ainda estamos vivendo na mamata dos colarinhos brancos. E isso não tem nada a ver com esquerda e direita, isso tem a ver com a verdade. Aceita a verdade. Não vamos mudar nada aqui se a gente não mudar as leis, se a gente não endurecer as leis e se não fizer valer as leis. Agora, quem bater na mulher vai usar uma tornozeleira eletrônica. Ou seja, as mulheres agora vão chegar com o logotipo da prefeitura do estado, do governo do estado na cara. Porque é com ele mesmo, com a tornozeleira mesmo, que ele vai chutar a cara da mulher. Não muda. Era melhor colocar um colar, igual aquele filme, com a bomba e dar o controle remoto da mão da mulher. Aí você ia ver o marido pianinho. Não funciona. Outro dia a mulher morreu com 15 boletins da Lei Maria da Penha, ou seja, a lei não serve para nada, nem para papel higiênico. Não serve, não funciona. Tem coisas que tinham que ser esclarecidas na hora. O que houve aqui? Bateu nela? Machucou? Tem provas? Cadê as provas? Cadê as testemunhas? Cadê as testemunhas? Foi assim, 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 assim. Então você vai ficar preso até o julgamento. Agora, se você não fez, quem vai ser preso é ela. E tem que endurecer. E ali você, o policial, sabe. Outro dia eu estava numa certa delegacia, o cara varrendo, o policial varrendo, uma pessoa chegou querendo fazer uma queixa de roubo de celular, o outro chegou querendo fazer... O cara nem largou a vassoura, meu irmão. Nem largou a vassoura. Começou a discutir com o cara. Então é isso, assim, assim, assim. Olha lá, liga aquele número. Cara, é uma falta de consideração em todos os órgãos públicos. O INSS é uma palhaçada. Pessoas com má vontade. Hospital, o médico fica escondido lá dentro, né? E as pessoas ficam lá esperando, sofrendo, não há uma fiscalização, não há nada, não há... O povo não reclama. Uma vez eu fiz um inferno aqui no hospital, aqui em Santa Cruz. Apareceu 2 policiais e eles pensaram que os policiais iam fazer... Nós não quebramos nada, nós só começamos a reclamar sobre o nosso direito. E o policial veio e falou várias coisas verdadeiras. Muita gente que está aqui só reclama quando as coisas estão ruins, quando elas estão precisando. Depois que elas são atendidas, elas não são mais patriotas. Verdade, eu falei para ele, verdade. Mas aqui está uma pessoa que sempre falou e reclamou a vida toda. Se tem um cara resmungão na vida, sou eu. Eu vou morrer resmungando porque eu sou um velho e vou morrer assim, falando e resmungando. Né? Acho que meu lado emocional é Dercy Gonçalves. Seria isso, mais ou menos. Porque às vezes é o que dá vontade de falar para todo mundo, são as mesmas palavras dela. Né? E o outro lado emocional é o Matias do Tropa de Elite, que dá vontade de bater em todo mundo. Mas nós nos resignamos à nossa fé, né? Nós nos acalmamos, porque sabemos que não podemos ficar indignados com os pecadores, mas também sabemos que não podemos ser omissos. Para triunfo do mal, basta que os bons façam nada. Cruze os seus braços. A honestidade é um presente muito caro, não espere isso de pessoas baratas. Então tem muitas coisas que a filosofia também te ajuda a refletir. E para concluir, né, o patriotismo é o último refúgio do canalha. No Brasil, temos um presidente que se diz patriota. Qual patriotismo? Diz, pelo amor de Deus, que eu não consigo achar. Eu não consigo ver. Será que eu estou cego, gente? Eu não consigo enxergar patriotismo nenhum nesse homem. Nem nele, nem no partido dele, nem nos filhos dele. Não adianta cantar o hino bonito, que agora fizeram um hino, né? Fizeram uma homenagem do 7 de setembro, até o Sérgio Moro cantou o hino. Tudo equivocado, mas cantou. Guedes,
Qual o patriotismo se o cara, esses feiosos, xingam a mãe de uma pessoa que mora lá em outro país? A mulher de um presidente. Eles querem arrumar uma guerra pra gente? Que patriotismo que não respeita, que não cumpre os seus deveres. Não, mas ele não tem crime nenhum. Não, não tem não. Falta de ética é crime. Imoralidade é crime. Eu acho que é pior. E por que não deixa investigar a família? Não tem crime porque não tem investigador também. Não tem investigador. Todos que se levantam para investigar. Se você não tem nada a temer, por que teme? Fora teme. Por que teme? Porque tem coisa suja, muito suja. Aí eu quero ver, devo argumentar, não tem crime, não tem. Eles não deixam investigar. Engraçado que o Lula foi condenado sem provas e vocês acham que nós somos esquerdopata. Eu votei no Ciro Gomes, não tem nada a ver com isso. Mas sabemos que o Lula foi condenado com forçação de barra. E agora com o Intercept temos uma comprovação verdadeira do que já sabíamos, né? Do que todo mundo já sabia, menos os idiotas. Os caras falam, esse cara é esquerdopata, comunista. Se for pensando assim, sou mesmo. Se for pensando dessa forma, assim, você a vida toda. Porque não aceito argumentos que não têm comprovação. Não dá para aceitar.